A gente continua falando sobre este assunto, sobre o trabalho, essa volta do Congresso. E estamos agora com o líder da oposição, o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL, da Paraíba. Tudo bem? Bem-vindo ao Manhã Band News. Tudo bem, agradeço pelo espaço, Band News, satisfação imensa, estou à disposição dos senhores. Bom, deputado, Tayane Mello trouxe aqui um resumão dessa agenda, desses assuntos prioritários. Queria ouvir do senhor qual seria a prioridade da oposição neste momento. A gente sabe que são pautas voltadas para a segurança, tem o pedido de uma criação de uma CPI envolvendo o Banco Master e outros assuntos que ficaram pendentes ainda do ano passado. Qual seria esse principal assunto que vocês defendem neste momento? Perfeito. Primeiro, lamentar profundamente a situação que o Brasil se encontra hoje. Todos já estão observando que a dívida pública está batendo quase 10 trilhões. O meio ambiente nada avança. A infraestrutura, milhares de obras paralisadas ou a passo de tartaruga. Na saúde pública, um caos generalizado em todos os estados. A segurança vive uma epidemia por conta das ações do governo federal que defende os criminosos, chamando traficante de vítima e defendendo assaltante de celular. Se você vai para a questão internacional, é vergonha atrás de vergonha. Então, a prioridade número 1 da oposição em 2026 é salvar o Brasil do PT, já que faltam 9 meses para as eleições deste ano e precisamos salvar o Brasil do PT. Esse é o primeiro ponto. E são vários problemas que o Brasil enfrenta hoje. Minha querida apresentadora aqui, a situação é dramática. Temos a questão do Banco Master, que se tudo for esclarecido, a República pode cair. Diversas autoridades envolvidas. Então, essa é uma frente de batalha que temos, que é a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que envolve senadores e deputados. Cabe ao presidente do Congresso Nacional, o senhor senador Davi Alcolumbre. Temos questão a CPMI do roubo dos aposentados, onde o filho do presidente Lula, segundo provas até agora, recebeu uma mesadinha de R$300 mil do careca do INSS, que é o pivô do escândalo do roubo dos aposentados. Temos a questão do PL e da redução de penas, conhecido popularmente como dosimetria, para que possamos derrubar o quanto antes e essas pessoas, esses presos políticos, exilados políticos, pessoas que estão sendo perseguidas pelo Estado brasileiro através da mão pesada da Suprema Corte, que vem desrespeitando a legislação, vem desrespeitando a Constituição, vem atropelando o devido processo legal, desrespeitando todas as instituições, literalmente atacando a nossa democracia, para que essas pessoas, obviamente, voltem ao convívio com os seus respectivos familiares. Temos a questão das nossas pautas prioritárias, a questão do novo PL, da anistia para essas famílias prejudicadas pelo Estado, a questão da segurança pública, essa PEC que o governo mandou, ela não atende à sociedade brasileira porque só fez criar confusões entre categorias e nada avançou no combate ao crime organizado. Então, eu tenho certeza absoluta que temos muito trabalho a partir de hoje na Câmara de Deputados. Já estou aqui pronto, vou pegar o avião mais tarde para ir para Brasília. Vai ter às 15 horas a sessão do Congresso Nacional e às 16 horas já a matéria de votação na Câmara de Deputados. Deputado, um ótimo dia para o senhor também. Bom, são várias pautas, como o senhor falou, muito trabalho, no entanto, pouco tempo no ano, levando em conta que temos eleições, então o calendário legislativo fatalmente será impactado por isso. Agora, uma das questões que o senhor citou, a Thalita, também a Tayane, é a CPMI do Banco Master ou a CPI do Banco Master. Não sabemos exatamente como isso aconteceria e se aconteceria. O que se fala nos bastidores é que o governo tem um certo acordo com os presidentes das casas para evitar que essa CPI seja instalada. Como o senhor, como líder então da oposição, importante nome do PL, imagina que o trabalho dos opositores terá eficiência para evitar esse tipo de atitude do governo e até das lideranças para evitar a instalação da CPI? Perfeita a sua pergunta, é o que acontece no cenário atual. Por quê? Porque a oposição não tem os meios de ação necessários. Quais são esses meios? É a maioria nas casas. A gente não tem maioria. Temos aproximadamente 100 deputados na Câmara Federal e aproximadamente 20 senadores no Senado Federal. Então a gente tem que construir essa maioria. E a gente constrói, obviamente, com os partidos de centro. Por isso que a gente precisa dos partidos de centro para construir essa maioria.
É importante que a população brasileira saiba disso. E a gente vai pressionar politicamente, como pressionamos nas outras CPMIs. Essa é CPMI, porque a CPI, mesmo que alcance as assinaturas necessárias, há uma fila de CPIs lá na Câmara, tem mais de 10. Então a CPMI não tem fila. A gente precisou, já conseguiu o projeto de autoria do deputado Jordi, do Rio de Janeiro. Então, a gente já conseguiu quase 300 assinaturas de deputados e senadores. É um número muito amplo. E daí a gente vai pressionar o presidente do Congresso Nacional para que ele faça a leitura e instale a CPMI, porque já conseguimos o número mínimo, já conseguimos preencher todos os pré-requisitos e já há um entendimento que, quando isso ocorre, o presidente do Congresso Nacional precisa instalar a CPMI urgentemente. Agora, deputado, a corrida eleitoral, a corrida das alianças, articulações, né, todas essas pecinhas vão se movimentando agora nesse início de ano de forma mais intensa. Estamos acompanhando aí todos esses movimentos dentro do PDT agora, né, de Gilberto Kassab, com a chegada de Ronaldo Caiado, chegada também de novos parlamentares e já se ouve, até mesmo, né, o próprio Kassab já disse que o partido teria força para ser essa terceira via, esse terceiro nome à disputa presidencial. Como é que vocês avaliam essa articulação? Como é que chegou para vocês? E essa possibilidade, né? Que já são 3 nomes ali que agora passam por conversas, mas que já tem essa afirmação de que haverá um novo nome, um nome próprio para disputar as eleições presidenciais. Com bastante naturalidade, até porque faz parte do Estado de Direito. Os partidos de centro estão se organizando para lançar uma terceira via, tudo bem, sem problema nenhum. Mas eles vão ficar conosco no segundo turno, porque o segundo turno vai ser Flávio, Bolsonaro e Lula. Todas as pesquisas demonstram isso. Flávio com mais de 40%, como também o atual presidente da República. E a terceira via não pontua sequer 10%, quando o nome de Flávio está posto. Então, eu vejo com bastante naturalidade. Eu só espero que eles, quando cheguem no segundo turno, vão apoiar Lula, né? Porque senão seria uma incoerência enorme já que todos esses governadores aí que estão no PSD, com exceção do governador do estado do Rio Grande do Sul, todos fazem críticas abertamente ao governo Lula. O do Rio Grande do Sul também faz, mas de uma proporção menor. Ronaldo Caiado, que é um grande governador, tenho muito respeito por ele. Ratinho Júnior, que é um grande governador. Romeu Zema, que é um grande governador. E os demais governadores que estão fortalecendo o PSD, que é o partido de Gilberto Kassab, que é um partido de centro, tradicional do nosso país. Obviamente, nós iremos trabalhar para, até as convenções, todos esses partidos ficarem em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro. Se não for possível, que eles nos apoiem no segundo turno, porque não tem como ter outro caminho a não ser Flávio Bolsonaro no segundo turno. E só uma correção, né? Acho que eu falei PDT, PSD, tá? De Kassab. Diga aí, João. A senhora falou, é Tainá, né? Thalita. Falando. Não, foi falha. PDT. Falha minha, deputado. O PDT PSD. É do ministro responsável pelo roubo dos aposentados, o senhor do PDT, o presidente. São tantos partidos, a gente fazer daqui a sopa de letrinhas, às vezes, dessa confusão. São muitos, eu sou contra, viu? Esse número de partidos fica muito ruim para a democracia. São diversos partidos, a população não sabe bem o qual acreditar. Agora, deputado, uma questão, seguindo nesta discussão que a Thalita bem colocou sobre a entrada para valer do PSD nessa corrida, como um rival, nas urnas, vai se tornar um rival, ao menos no primeiro turno, do PL com o filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Naturalmente, numa disputa eleitoral, há de haver críticas, As críticas vão ser, ao que tudo indica, mais fortes contra o governo. No entanto, na verdade, o PSD vai disputar os votos com Flávio Bolsonaro e não com Lula. Vai criticar Lula, obviamente, mas é grande parte dos votos, Eu me refiro a esses votos. Não há um risco com essa direita, neste momento, de certa maneira, rachada, de que no segundo turno haja ali alguma rusga que seja suficiente para impedir um apoio mais forte? Nós já vimos em outras campanhas, não necessariamente com a direita, um candidato que no primeiro turno se identificava de certa maneira com um campo ideológico, vê esse campo indo para o segundo turno, mas não com a candidatura dele, e ele oferecendo apoio, mas não um apoio tão fiel. Há um risco de acontecer isso com a direita, na sua opinião?
Olha, a sua pergunta resume em duas partes. Primeiro, a direita não está rachada, a direita mesmo está toda unida. Nenhum candidato que se diz de direita está indo contra a decisão do presidente Bolsonaro, que detém 60 milhões de votos no país. Está um homem preso, humilhado, desrespeitado, um idoso que não cometeu crime nenhum, não roubou ninguém, e daí está pagando uma pena altíssima por um crime impossível, através de uma pessoa que se diz vítima, juiz, delegado de polícia, agora médico e carcereiro. Então, isso aí, a população não gosta de injustiça. Mesmo aqueles que não gostam do presidente Bolsonaro ou que não votaram no presidente Bolsonaro, sabem que há uma injustiça nesse momento e são contra essa prisão ilegal. Então, quando o presidente disse que o candidato é seu filho, ele colocou seu espólio político para seu filho, Flávio Bolsonaro, totalmente natural. Então, toda a direita se uniu em torno dele. Eu não vi ainda nenhum candidato de direita, eu vejo candidato de centro-direita, que são os demais postulantes que apoiaram o presidente Bolsonaro no segundo turno das eleições de 22, querendo também colocar seu nome à disposição, que é normal. Agora, na segunda parte da sua pergunta, eu concordo plenamente. Vai ter crítica, que também é normal da democracia, e possa ser que eles não apoiem, de fato, no segundo turno, como deveria apoiar. Mas eu tenho fé em Deus que nós iremos salvar o Brasil do PT, porque a população, enfim, está acordando, principalmente aqui no Nordeste, por isso que foi estratégico colocar o nosso nome como líder da oposição, um deputado nordestino, um deputado paraibano, para fazer a comunicação direta com esse eleitor que, infelizmente, ao longo dos últimos 20 anos, deu ampla maioria ao PT nas eleições gerais. Deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, obrigada, viu, pela tua participação e um excelente retorno, uma ida para Brasília agora, né, para esses trabalhos no Congresso. Obrigada, deputado. Eu que agradeço o sistema Band News de comunicação. Muito obrigado a vocês dois pelas perguntas e, em especial, à população brasileira. Um grande abraço.